Olá para você que me segue aqui no canal Pastor Adriano Costa. Estou aqui para compartilhar a palavra de Deus que eu acredito que vai edificar você e sua família. Hoje eu quero falar sobre o capítulo 7 de Provérbios, porque estamos numa jornada de sabedoria durante todo esse mês de julho. São 31 capítulos, porque nós temos 31 dias e cada dia nós estamos extraindo da palavra de Deus uma porção que serve de sabedoria para nós, para edificar a nossa vida. Ontem foi o capítulo 6. Hoje eu quero trazer um versículo do capítulo 7 que eu creio que falará com você, assim como falou comigo. O versículo é o número 1. Diz assim, filho meu ou filha minha, serve para todos nós. Filho meu no sentido genérico da palavra. Guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda a minha palavra ou as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Primeiro, guardar. Guardar significa vigiar a fim de proteger. Você precisa proteger a palavra de Deus. Lá na parábola do semeador, Jesus falou que uma parte das sementes as aves dos céus roubaram. E as aves dos céus ali, Jesus mais à frente vai explicar, representam Satanás e os seus demônios, que tentam roubar a semente que ali também é representada pela palavra de Deus. Então, por que você deve guardar as palavras dele? Porque Satanás, que é o ladrão, Satanás, o ladrão, ele quer roubá-las do seu coração. Ele quer tirar a palavra do seu coração, porque a palavra é o que te alimenta, é o que te sustenta no dia mal, é o que te alimenta e te fortalece para enfrentar as tentações e as situações difíceis que se levantam contra você todos os dias. Todos os dias surgem situações e através da palavra, como Jesus fez no deserto, nós podemos superar. Porém, quando o inimigo, por falha nossa, porque não guardamos a palavra, ele rouba essa palavra, ele rouba de nós o nutriente necessário para nos manter de pé diante das batalhas. Então, primeira coisa, guarda a palavra. Vigie a fim de protegê-la. Aquelas palavras que Deus já falou com você, aquelas promessas de Deus que lhe trouxeram até aqui, foram importantes e ainda serão importantes para sustentarem você. Não são as muitas visitas à igreja que nos sustentam até a nossa chegada no céu, mas são as palavras que ali foram liberadas. As palavras que Deus falou com você no seu secreto, as palavras que Deus falou com você quando você meditava, as palavras que Deus usou a boca de um servo dele para falar com você, são essas palavras que lhe dão a força necessária para que você suporte e chegue no final à eternidade. E tem mais, além de guardar as palavras dele, as promessas do Senhor, as declarações de Deus, aquilo que ele falou com você no secreto, ou usou alguém para falar, ou quando você foi à igreja, uma palavra que foi ministrada ao seu coração, o que mais nós devemos fazer? Precisamos esconder dentro de nós os mandamentos. O salmista, ele disse lá no Salmo 119, versículo 11, a tua palavra escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Então, se a palavra que ele fala você deve guardar, porque ela te sustentará, os mandamentos você deve esconder. Por quê? Porque através dele, através dos mandamentos, você se manterá distante do pecado. O pecado que tão de perto nos rodeia, o pecado que está sempre à porta, o pecado que é a porta de entrada para o maligno nas nossas vidas. Como é que você pode blindar a sua vida contra o pecado? Escondendo o mandamento de Deus dentro do seu coração, guardando, observando, praticando o mandamento. Você sabe que existem os mandamentos coletivos e existem os mandamentos pessoais. Como assim, os particulares? Lhe darei um exemplo. Eu era um recém-convertido. O Senhor, ele ministrou ao meu coração um mandamento, que eu não deveria jogar bola com os ímpios. E a coisa que eu mais gostava de fazer era jogar bola. E tinha um campo na frente da minha casa. E toda vez que eu chegava no portão e via os meus amigos, os meus colegas jogando bola, eu me sentia atraído para o campo. Eu queria muito jogar. Para alguns, pode não ser o mandamento de Deus. Há quem pratique o futebol como um esporte, como uma profissão, ou simplesmente como um hobby. Porém, era a minha tentação, eu queria muito, era o meu prazer. E lá Deus ministrou o meu coração. Pessoas falavam palavrões, pessoas brigavam, pessoas eram agressivas. Não era um ambiente para mim, foi um mandamento pessoal de Deus, que eu deveria guardar. Mas quantas vezes eu caí, quantas vezes eu pequei. E só de jogar bola naquele lugar, com aquelas pessoas, eu sentia que estava pecando.
Porque se para muitos aquilo não era importante, para mim, da parte de Deus, era um mandamento. Então, Deus talvez tenha falado com você a respeito de alguns lugares que você não deve frequentar mais, a respeito de amizades que você deve se afastar, a respeito de algumas situações específicas. É o mandamento de Deus para você. Talvez para outros não é, mas para você é. E existem, lógico, os mandamentos coletivos, que esses estão na palavra e são para todos nós. Não há exceção. Não matarás, não furtarás. E Jesus resumiu, o decálogo, que são os 10 mandamentos, em 2. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos, eles devem ser praticados por todos nós. Devemos guardar esses mandamentos. Agora, como eu falei, existem aqueles que são específicos, aqueles que são particulares, aqueles que Deus trata exatamente com você. Bom, a palavra do Senhor também fala, lá em 1 João, capítulo 2, eu meditava hoje pela manhã nesse capítulo, e diz assim o versículo 3 e 4, preste atenção. E nisto sabemos que o conhecemos. Quando é que sabemos que o conhecemos? Se guardarmos os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus não são regras para que Deus possa nos punir. Deus não criou os mandamentos com o propósito de nos induzir ao erro e assim nos castigar. Pelo contrário, o espírito da lei, a intenção de Deus ao ministrar os 10 mandamentos ao seu povo, ao dar os seus 10 mandamentos, foi para que o povo vivesse bem, para que o povo tivesse uma vida abençoada, e não com o propósito de castigá-los, como muitos às vezes pensam. O versículo 4 do capítulo 2 de 1ª carta de João diz assim, aquele que diz, eu conheço-o e não guardo os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, guardar as palavras do Senhor fortalecerá você para os momentos difíceis que você tiver que enfrentar. E esconder o mandamento é um sinal de que você conhece a Deus. E guardando, escondendo os mandamentos, você não pecará contra ele. Então são 2 dicas importantíssimas que nós como cristãos devemos acatar. Nós como cristãos devemos observar. Nós como cristãos devemos praticar. Se assim quisermos viver bem sobre esta terra e agradarmos ao nosso Pai. Guarde essa palavra no seu coração, que Deus te abençoe em nome de Jesus e entenda, o que Deus falou com você, escreva, guarde, faça o que precisa ser feito para não esquecer a palavra. Leia uma vez, medite novamente, medite de novo, até que você não esqueça mais o que Deus falou contigo. Porque há pessoas que elas esquecem a palavra porque elas não dão importância. Elas meditam na palavra um dia e depois não meditam mais. Medite quantas vezes for necessário, para que você possa guardar e esconder a palavra e o mandamento. A palavra te fortalece, te sustenta, te alimenta, e o mandamento evita que você peque contra Deus. E é um sinal de que você o conhece, como nós vimos na 1ª carta de João. Deus abençoe você. Amanhã eu trago mais uma porção da palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, o que você está esperando? Quem é abençoado, abençoa. E quem quiser ser abençoado, abençoe. Vamos abençoar esse canal aqui. Você não paga nada, é só você se inscrever e ativar o sino de notificações. E assim o YouTube vai encaminhar essa mensagem para mais pessoas. Fique na paz, Deus abençoe você, em nome de Jesus.